Olá, boa tarde. Está começando o Pauta Aberta dessa terça-feira, 15 de junho. Eu trago para você as informações do Departamento de Jornalismo da TV Evangelizar. Confira os destaques de hoje. Ficou para o fim de semana a chegada de 3 milhões de doses da vacina Janssen ao Brasil. Mais de 4 milhões de pessoas não retornaram para tomar a segunda dose da vacina contra o coronavírus e os médicos alertam para a importância dessa segunda dose para a imunização completa. O governo federal lança uma campanha para incentivar a doação de sangue no Brasil. Na nossa coluna sobre finanças, saiba a importância de equilibrar seus ganhos mensais com os seus gastos. Fique aqui comigo que o Pauta Aberta está no ar. Ficou para o fim de semana a chegada das vacinas da Janssen ao Brasil. Quem tem as informações é a repórter Malu Piccoli. Olá, Malu. Oi, Fabrício. Uma ótima tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Pauta Aberta. Eu começo hoje falando de vacinas. O lote com 3 milhões de doses da vacina da Janssen contra a Covid-19, que estava previsto para chegar ao Brasil nesta terça-feira, deve desembarcar por aqui somente mais para o fim da semana. A informação foi confirmada pelo Ministério da Saúde, que prevê a chegada do primeiro lote para esta quarta-feira. No total, o Brasil vai receber 38 milhões de vacinas da Janssen. Essa primeira remessa, que chega esta semana, precisou ter o prazo de validade prorrogado. Inicialmente, as doses venceriam no dia 27 de junho, mas a Anvisa prorrogou o vencimento para o começo de agosto. Tudo isso com a aprovação da FDA, que é a Agência Americana de Saúde. O imunizante tem a vantagem de ser aplicado em uma dose única, o que, segundo o Ministério da Saúde, deve acelerar a imunização no Brasil a partir deste mês. A princípio, as vacinas serão distribuídas apenas para as capitais. A razão disso é que as doses exigem condições especiais de armazenamento. E daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Fabrício, até lá. Obrigado, Malu. Até já. Agora falamos de vacinação, dessa vez no Paraná. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior anunciou nesta segunda-feira que toda a população paranaense com mais de 18 anos receberá ao menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19 até o dia 30 de setembro. Esse público não contemplado nos grupos prioritários é formado por 8.736.014 pessoas. Lembrando que 25 capitais brasileiras já estão vacinando pessoas fora do grupo prioritário e com menos de 60 anos. Somente Palmas, no Tocantins, e Porto Velho, em Rondônia, estão fora dessa lista. No Paraná, 30% da população já recebeu a primeira dose da vacina e 12% já completaram o ciclo de imunização. Em todo o Brasil, mais de 4 milhões de pessoas ainda não retornaram para tomar a segunda dose das vacinas contra o coronavírus. Mas médicos e infectologistas alertam e insistem. A eficácia total dos imunizantes só é alcançada depois da dose de reforço. Em São Paulo, as buscas por quem não tomou a segunda dose da vacina contra o coronavírus foram intensificadas. Em uma das frentes, profissionais da saúde ligam diretamente para essas pessoas. Nós estamos ligando aqui do posto para ver alguns pacientes que tomaram a vacina e está constando ainda no sistema que não tomou a segunda dose. A senhora já tomou a segunda dose da vacina? Não. Dos que não voltaram no prazo para tomar a segunda dose, a maior parte tem mais de 70 anos. Entre as justificativas para o sumiço estão o esquecimento da data, dificuldades para ir aos postos e problemas de saúde. Muita gente esqueceu ou tomou em outro lugar. Então, quando ele toma em outro lugar, até aparecer no sistema, demora. Com as buscas ativas e também com campanhas direcionadas a quem não voltou para tomar a segunda dose, a situação tem melhorado. Ainda assim, só aqui na cidade de São Paulo, cerca de 100 mil pessoas estão com a vacina em atraso. Em todo o Brasil, quase 4 milhões e meio de pessoas que tomaram a primeira dose ainda não completaram o esquema de vacinação. Quem tomou o Coronavac precisa tomar a segunda dose 28 dias depois. Já para quem tomou as vacinas da Pfizer e da AstraZeneca, o prazo é de 3 meses. Mesmo tendo passado da data, é preciso voltar o quanto antes para garantir a imunização. Essa segunda dose, ela vem para representar, em termos de proteção para o indivíduo, uma potência maior do que a primeira dose. A gente costuma estimar isso
em 2 a 5 vezes mais potência do que a primeira dose. E a segunda dose, ela faz com que essa proteção se prolongue. Márcia, que é gestante, veio tomar a primeira dose e quando chegar a hora, vai voltar para cumprir o ciclo. Vou deixar marcado na calendário, meu marido ali também sempre me lembra. Com o avanço da vacinação contra a Covid-19 no país, que chega também aos profissionais da educação, escolas em várias partes do Brasil retomam as aulas presenciais. Para orientar e dar segurança nesse retorno, o Ministério da divulgou um guia com dicas voltadas à comunidade escolar. O uso de máscaras e o distanciamento entre as carteiras são algumas das novas regras para o convívio na rede estadual de ensino de Santa Catarina. Isso foi super importante. No dia 18 de fevereiro começou as aulas, mas teve uma preparação anterior muito forte. Do outro lado do país, álcool em gel na porta, pia nos corredores para lavar as mãos, adesivos no chão indicando distanciamento social. Essa é a Escola Estadual Cachoeira do Rio Pedreira, na área rural de Macapá, onde estão sendo feitos os últimos ajustes para o retorno seguro às aulas presenciais no segundo semestre. Conseguimos entregar para as escolas o kit de proteção individual para professores, para estudantes, para quem trabalha na merenda, para quem trabalha no transporte. Com o avanço da vacinação dos profissionais da educação, muitos estados têm se preparado para o retorno seguro às aulas presenciais no segundo semestre deste ano. Para ajudar nessa retomada, o Ministério da Educação preparou um guia detalhado com orientações sanitárias e pedagógicas para que as redes de ensino possam planejar a melhor maneira de retomar as aulas presenciais. O guia ele entra no nível de detalhe que, de fato, ele colabora, né, com o planejamento que as redes de ensino estão fazendo. No Amazonas, boa parte dos alunos já está na escola. As aulas estão sendo retomadas no modelo híbrido, com metade das turmas presencial e a outra metade em casa, em dias alternados. A gente tem um dia a dia no colégio muito bom, né? As aulas presenciais são muito boas no colégio. Com a pandemia, muita gente não conseguiu se despedir de seus entes queridos e, com isso, acaba enfrentando um luto prolongado. Em Fortaleza, um serviço tem ajudado pessoas que enfrentam esse tipo de situação. Solange perdeu o filho num acidente de trânsito há 7 anos. Depois de tanto tempo sofrendo a dor do luto, resolveu buscar ajuda profissional de psicólogos. A vida não tem muito sentido, é tanto que eu estou aqui buscando uma ajuda para que a vida volte a ter sentido, com psicólogo, com psiquiatra, porque a nossa família, as outras coisas não preenchem esse vazio que é terrível. Ela foi encaminhada ao plantão psicológico do Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto, em Messejana. O serviço foi iniciado ainda em 2020 e, com o início da pandemia em março, o plantão dobrou o número de atendimentos. O vírus da Covid-19 foi responsável pela quebra da rotina da maioria das pessoas que precisaram adotar o distanciamento social e começaram a morar no trabalho com o tal do home office. A falta de convivência entre as pessoas e principalmente a perda de entes queridos aumentaram a sensação de ansiedade, depressão e outros transtornos mentais. A doença ainda tem uma particularidade muito cruel. Por conta da transmissão do vírus, os protocolos de segurança sanitária impedem que familiares realizem enterros e funerais de forma tradicional. São 2 etapas essenciais no processo de superação do luto. Mediante as circunstâncias em que não há um momento de despedida, um momento de choro, um momento de alento, né? Não há todo esse suporte, a pessoa não consegue elaborar normalmente. E aí pode, dependendo da sua história de vida, causar sérios danos emocionais e psicológicos. Apesar dos tabus que rondam sobre quem costuma buscar ajuda profissional em momentos difíceis como esse, os plantonistas relatam um aumento da demanda entre homens e crianças durante a pandemia. Dificuldades para dormir, se alimentar ou mesmo cumprir tarefas básicas como levantar da cama podem se tornar missão difícil para quem está em sofrimento. A grande situação que a gente tem que ter é diferenciar o que seria um luto normal de um luto patológico.
Muitas vezes a gente avalia o tempo que esses sintomas estão durando, mas mais importante do que isso é identificar o perfil desses sintomas e a gravidade. Durante a consulta, que pode ser feita de segunda a sexta-feira, a estratégia utilizada pelos plantonistas é a de ouvir o desabafo como forma de aliviar o sofrimento. Separar um tempo para o lazer também é importante. Cuidar da saúde mental é imprescindível nesse momento, né? Nós precisamos ter lazer, nós precisamos tirar um momento para nós. O interessante, o ideal é que as pessoas cuidem de forma preventiva, né? Para evitar essa situação emergente. Hoje é Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. E durante a pandemia aumentou não só a violência física contra as pessoas mais velhas. Quem tem as informações é a repórter Fabiana Vantucci. Os casos de violência contra a pessoa idosa aumentaram 59% durante a pandemia. Só nos primeiros meses deste ano foram registradas mais de 33 mil denúncias de maus tratos. Sobre o assunto, eu converso agora com o Leonardo Mestre, que é advogado. Leonardo, o que caracteriza a violência contra a pessoa idosa? Pois é, Fabiana, a violência contra a pessoa idosa, ela pode acontecer de diversas maneiras, como a violência física ou sexual, que é de uma forma mais visível, como também uma violência financeira, religiosa ou uma forma de negligência, por exemplo. Existe também, nos casos de idosos, a violência institucional. Cada uma dessas violências preenche esse requisito de violência contra o idoso e são previstas em lei e tem uma sanção adequada. Quais são as formas de proteção legal? Quais são as punições? Você pode dar um exemplo para a gente? Atualmente no Brasil hoje nós temos o próprio Estatuto do Idoso, que traz uma série de proteções em relação ao idoso, e diversos crimes também contam com uma modalidade de aumento de pena quando praticado contra o idoso. Por exemplo, o crime de estelionato, que desde maio desse ano, quando praticado contra uma pessoa idosa, ele pode ter um aumento de 1/3 até o dobro da pena sendo praticado pelo idoso. Por que os casos aumentaram durante a pandemia? Durante o período de pandemia, toda a população ficou numa situação de vulnerabilidade. E aqueles que já eram vulneráveis, como os idosos, se tornaram ainda mais vulneráveis. O isolamento em si manteve esses idosos uma convivência permanente e mais longa com seus familiares. E algo que nós conseguimos perceber no caso de crime e violência contra idoso é que esses atos, na maior parte dos casos, são praticados dentro do ambiente familiar. Então, esse convívio mais intenso decorrente da pandemia acabou favorecendo e aumentando o número de casos. Leonardo, quem presencia um caso de violência contra a pessoa idosa, o que deve fazer? Qual a forma correta de denunciar? Atualmente, em todo o território nacional, nós contamos com o Disque 100, que é um número disponibilizado pelo governo federal para qualquer denúncia de violação contra direitos humanos. E no estado do Paraná, a própria Polícia Civil já disponibilizou um 0800 para que seja realizada essa denúncia. Perfeito, Leonardo. Muito obrigada pelas informações. De Curitiba, Fabiana Vantucci para a TV Evangelizar. Para equilibrar os estoques de sangue nos hospitais e hemocentros de todo o país, foi lançada uma campanha de incentivo à doação. A campanha faz parte das comemorações do Dia Mundial do Doador, que acontece essa semana. O número de doações de sangue no país caiu 10% com a pandemia de Covid-19. Em 2020, foram quase 3 milhões de doações, enquanto em 2019, antes da pandemia, foram mais de 3 milhões e 200 mil coletas. Até março deste ano, foram cerca de 730 mil doações. Segundo o Ministério da Saúde, embora o número de cirurgias eletivas tenha caído, outros procedimentos médicos continuaram precisando de transfusões durante a pandemia de Covid-19. Por isso, foi necessário remanejar bolsas de sangue para 9 estados. Não houve desabastecimento, mas manter o hábito de doar sangue continua sendo fundamental. A campanha de doação de sangue foi lançada nesta cerimônia virtual. O Ministério da Saúde investiu 1 bilhão e 800 milhões de reais no atendimento de pacientes com doenças hematológicas. É uma política pública muito bem sucedida, que antes da pandemia, durante a pandemia e após a pandemia, ela continuará no centro das nossas atenções. Depois do intervalo, tem a nossa coluna sobre finanças e hoje você vai saber a importância de controlar os seus gastos com os seus ganhos. Eu volto em instantes.
Estamos de volta com o Pauta Aberta desta terça-feira, 15 de junho. Eu agradeço a sua companhia e a sua audiência em todo o Brasil. Fique agora com a previsão do tempo para todo o país. A semana começou com o céu carregado nas áreas mais ao norte do Brasil, o que mantém ainda elevado o nível dos rios da região norte do país. E a terça-feira também será marcada por chuva volumosa, principalmente numa área que vai do noroeste do Amazonas até o estado do Amapá. Também ocorrem pancadas de chuva nas outras áreas da região norte e de forma muito localizada e até fora de época, numa faixa que vai do noroeste de Minas até o norte do estado de Mato Grosso. Enquanto isso, o centro e sul do Brasil segue com tempo firme. Só tem previsão de chuva isolada no nordeste do Rio Grande do Sul. O nordeste do Brasil recebe chuva ao longo de sua costa, principalmente faixa leste da região, o que é bem comum nesta época do ano. Na porção central do país, o índice, o risco de queimada, continua elevado entre o norte de São Paulo, Triângulo Mineiro, norte de Mato Grosso do Sul, vários pontos de Mato Grosso, especialmente o norte do estado e também o interior do nordeste do Brasil. Quanto à temperatura, Porto Alegre terá mínima de 12 graus e máxima que não vai passar dos 16 graus, mesmo que o sol apareça. Rio de Janeiro começa o dia com um friozinho de 14 graus e à tarde vai fazer 27 graus. Salvador também com 27 graus, mas o dia começa mais abafado, com mínima de 21. Em Cuiabá, a terça começa com 20 graus e a máxima alcança os 35 graus. E Manaus terá mínima de 22 e máxima de 32 graus. Hoje é dia da nossa coluna sobre finanças e você vai saber agora a importância de equilibrar o que você ganha com o que você gasta. Vamos ver. Olá você que está me acompanhando aí pelo Pauta Aberta. Mais uma conversa aí sobre finanças pessoais. Hoje a ideia é a gente está falando aí a respeito dos gastos e dos ganhos. Então o jogo dessas duas palavras, né, rende aí uma conversa muito interessante. Até tem uma famosa expressão que quando a gente entra nesse assunto, né, de quanto se ganha e quanto se gasta, a gente questiona as pessoas assim: o teu problema é que você ganha pouco ou o teu problema é que você gasta tudo que você ganha? É possível até que algumas pessoas aí sinalizem: eu tenho problema dos dois lados, eu ganho pouco e gasto tudo que eu ganho. Ok, mas se tivesse que escolher em qual das duas situações você se enquadraria? Então, veja bem, a maior parte do problema das pessoas é efetivamente gastar mais do que ganha. E mesmo uma pessoa que se considera que ganhe pouco, se você aumentar 3, 4, 5 vezes o rendimento dela, daqui a um certo tempo, daqui a alguns meses, ela vai continuar reclamando que ela ganha pouco. E por que isso acontece? Porque não existe controle dos gastos. Então nós precisamos efetivamente aprender a controlar os nossos gastos. E dentro disso, né, dessa afirmação em relação aos gastos, ao consumo, tem 3 frases aí que é interessante a gente fazer algumas reflexões. Vamos lá, nessa relação de ganhos e de gastos. Se você gasta mais do que você ganha, o que está acontecendo? Você está antecipando o consumo, porque você está comprando alguma coisa agora que você não tem recursos para isso. Inclusive, essa situação te leva a empréstimos, te leva a buscar crédito de alguma forma para que você possa estar consumindo, só que o volume que você ganha não é suficiente. Essa é a situação mais preocupante de todas, sem sombra de dúvida. A segunda é quando você tem o equilíbrio, né? Você gasta exatamente aquilo que você ganha. Inclusive você consegue passar o mês, pagar as contas no limite, ali tudo bem registrado, tranquilo, coordenado, porém você vai ter um problema no futuro. Lá na frente, quando tiver uma queda de renda, você vai falar assim: puxa vida, se eu tivesse gastado menos antes, eu poderia ter reservas agora para poder continuar consumindo ou até ajustar melhor o meu consumo. E por outro lado, né, a última afirmativa, vem aquela em que você gasta menos do que ganha. Eu acho que aí é o sonho de todo mundo, né? Que eu consiga efetivamente uma condição de fazer reservas, que eu possa aplicar os meus recursos, que eu possa inclusive buscar as melhores alternativas de rentabilidade.
Então até, né, uma próxima conversa nossa, esse assunto aí mais voltados a buscar a melhor condição para aplicar os recursos, fica como um tema interessante para a gente continuar falando aí sobre finanças pessoais. E uma boa notícia para quem está procurando emprego aqui no Paraná. Quem tem as informações é a repórter Camila Maciel. Boa tarde, Camila. Oi, Fabrício, boa tarde para você e para todos. É isso mesmo, uma boa notícia para quem está em busca de emprego. A semana começou com mais de 3.000 vagas abertas nas agências do Trabalhador do Paraná. Do total, aproximadamente 1.300 vagas são para Curitiba e região metropolitana, todas com carteira assinada. A maior parte das vagas é para o setor da indústria, serviços e construção civil. As principais oportunidades são para auxiliar de linha de produção, com mais de 1.900 vagas, operador de telemarketing, com cerca de 220, alimentador de linha de produção, quase 160 oportunidades, e abatedor de aves, 152 vagas. Devido ao aumento de casos de Covid-19, o atendimento presencial na Agência do Trabalhador Central de Curitiba está suspenso. Os interessados em vagas ofertadas devem buscar orientações entrando em contato pelo site da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, pelo aplicativo Cine Fácil ou pelo site empregabrasil.mte.gov.br. Nas outras cidades, o atendimento varia de acordo com os decretos municipais. Fabrício, é com você. Pauta Aberta está terminando. Nós temos um novo encontro amanhã, logo depois do programa Vida em Foco. Até lá!